Declaro aberta a sessão. Convoco o primeiro secretário para a leitura da ata. Leitura da ata. Ata da 46ª reunião ordinária da 7ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizado no dia 20 de junho de 2016. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Aos 20 dias do mês de junho, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Eduardo Marques e Carlos Gueiros e os demais membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, pedindo ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita, submetida ao plenário. Foi a mesma aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias. Projeto de lei número 88 de 2016, de autoria do vereador Marcos de Bria. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Carlos Gueiros, mencionou sua preocupação quando ouviu de alguns servidores municipais a notícia de que neste mês a Prefeitura só iria pagar o último dia do mês. A vereadora Isabela de Roldão repercutiu a respeito do atentado que ocorreu semana passada em Orlando. O vereador Júnior de Liberal falou que na última sexta foi muito bem recebida pelos recifenses. O vereador Osmar Ricardo falou sobre a campanha do ex-prefeito João Paulo. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Marcos Menezes chamou a atenção das mulheres. Próxima oradora para a tribuna, a vereadora Michele Colles falou sobre o crescimento dos idosos no Brasil. O senhor presidente, em seguida, determinou ao primeiro secretário que procedesse a chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores. Tem número não. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 2419 de 2016 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2421 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2423 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2426 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2427 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2429 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2430 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2433 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2436 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2440 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2444 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2448 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2450 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2457 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2462 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2465 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2467 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2493 da vereadora Aline Mariano foi aprovado. Discussão única do requerimento 2519 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2529 foi aprovado. Discussão única do requerimento 2539 da vereadora Aline Mariano foi aprovado. Discussão única do requerimento 2495 do vereador Rico Freire foi aprovado. Discussão única do requerimento 2501 do vereador Augusto Carreras foi aprovado. Discussão única do
Requerimento 2506 do vereador Marcos Menezes foi aprovado. Discussão única do requerimento 2509, de autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. O vereador Jurandir Liberal discutiu o requerimento, dizendo que já foi discutido nessa casa. Foi adiada a discussão. Uma observação a respeito do projeto, supondo que trata do mesmo, pela ordem do governo Geraldo Gilberto, adiamento de votação. Diz que a prefeitura tem que expor as áreas de risco. Em a parte, o vereador Carlos Guerreiro diz que a legislação federal limita os projetos de lei. Foi adiada a discussão. A vereadora Marília Reis pediu para ser votada segunda-feira. Solicitou. O vereador Arthur Luna informou que será revisto o projeto. Foi adiada a discussão. Pela ordem, o vereador Marcos Menezes diz que já existe um projeto de sua autoria. Verificação de quórum. Pela ordem, o vereador Arthur Luna usou o mesmo critério. Segundo o secretário, que precisa chamar de verificação de quórum, estavam presentes os vereadores. É apenas um artifício para que a votação não ocorra. O vereador Carlos Guedes também esclarece que a verificação de quórum pode servir para que as matérias em pauta não sejam votadas. O primeiro vereador para a tribuna, o vereador Osmar Ricardo, falou sobre a violência. Foi a parte da vereadora Isabela Roldão. Fez uso da palavra o vereador Osmar Ricardo, solicitando a verificação de quórum. Nada mais a vir a tratar. O senhor presidente solicitou, o presidente convocou a casa para se reunir amanhã, 21 de junho de 2016, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem é de direito. Senhor presidente, a ata foi lida. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Passaremos agora para pequeno expediente. Leitura do expediente. Projeto de lei número 90 de 2016, de autoria do vereador Eurico Freire. Projeto de lei número 91 de 2016, de autoria do vereador Almir Fernando. Lido o expediente, senhor presidente. Por nada. Pequeno expediente. Primeiro orador inscrito. Aimee Carvalho. Boa tarde ao senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público e imprensa aqui presente. Todos sabem que, infelizmente, os usuários de drogas têm acesso aos entorpecentes cada vez mais cedo. É comum que o primeiro contato aconteça na adolescência ou até mesmo ainda na infância. O tema é urgente e os dados do mapa da violência deixam claro que precisamos tratar do assunto de forma precisa. Por motivos como este, recebi com surpresa o veto do meu projeto de lei ordinário 2001/2013, que dispõe sobre a fixação de cartazes educativos nos corredores das escolas públicas e privadas situadas no município sobre os malefícios do uso de entorpecente. Acredito que o veto possa ter sido fruto da falta da análise cuidadosa acerca do tema por parte daqueles que assessoraram o nosso prefeito nesta decisão. A proposta foi aprovada pela Comissão de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social desta Casa. Também foi aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, onde teve como relatora a vereadora Michele Colles, a quem agradeço pela defesa de ontem.
A Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Transporte também foi a favor da aprovação e a Comissão de Legislação e Justiça votou pela constitucionalidade e legalidade do projeto. Como abordei na apresentação da proposta, o objetivo da fixação dos cartazes é conscientizar os jovens dos males causados pelo uso de entorpecentes, demonstrando, através de situações reais, que nesses cartazes as consequências trazidas pelo uso dos entorpecentes e seus malefícios. A fixação do material provocará uma maior discussão entre os alunos sobre o tema, tendo como consequência jovens mais instruídos que trarão benefícios à sociedade. O texto da decisão contrária afirma que o projeto de lei estabelece obrigações nas escolas públicas estaduais, federais e para as escolas particulares, o que invade a competência da União e dos estados para legislar sobre os seus sistemas de ensino. Na verdade, há aqui um equívoco. A proposta é voltada para as escolas municipais. Neste caso, não há sombra de inconstitucionalidade, já que o artigo 30 da Constituição Federal garante que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, bem como no inciso 6º do mesmo artigo, versa sobre a cooperação técnica do município em programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. A nossa Carta Magna também é clara quando afirma ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, etc. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O direito à proteção especial abrange também programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Em tempos tão difíceis e com o aumento dos índices da criminalidade, tempos em que projetos muitas vezes fora dos propósitos são aprovados, fico surpresa que a simples fixação de cartazes seja motivo de veto. Estou certa de que a sensibilidade do nosso prefeito, sempre atento às demandas da nossa cidade, o fará reconsiderar a questão. Muito obrigada, boa tarde. Vereadora Michele Colles. Perdão, vereador Asmar Ricardo. Não, a gente trabalha isso para resolver. Vamos falar da lei liberada. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, o dia hoje em nosso estado foi agitado, viu, vereador Antônio Neto? Muito agitado. Mas vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá, a investigação está em curso, vamos aguardar o resultado aí das coisas. Mas, vereador Jurandir Liberal, você, como líder do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, e a gente fomos governo aqui durante 12 anos. E o que eu nunca vi aqui é perseguição de prefeito a vereador. Existe uma lei, que é a lei
16.611. Porque a vista não está muito boa não. E a tinta está fraca aqui, presidente. Tem que botar um pouquinho de tinta na máquina para poder ficar melhor, mais escuro. Essa lei é conhecida como a Lei Liberato, senhores vereadores. Que no seu conteúdo, agora melhorou muito. Essa é a eficiência aqui, viu? No conteúdo da lei, ela fala em 10% de obra para os vereadores e 8% na cultura de nossa cidade para ser discutida, ser implantada para os vereadores. Mas esse governo é um governo de perseguição. É um governo que não cumpre o que prometeu ao povo do Recife, não faz o seu papel de casa, que é o mínimo, que é a limpeza urbana que está aí, todo mundo vendo, as barreiras descobertas, e o prefeito não cumpre nem a lei. Os vereadores aqui solicitam uma gambiarra, um tablado, a gente não pede para a gente não, vereador Antônio Neto. Nós pedimos para as comunidades, para as pessoas que procuram o nosso mandato e solicita, né? Como qualquer outro vereador aqui faz da bancada de governo, como algumas lideranças que têm mais crédito do que vereador aqui nessa prefeitura. Pessoas que não foram votadas, pessoas que não respondem, não tem CNPJ. Esse governo devia cumprir, pelo menos cumprir a lei, cumprir o que é de direito, ou responder pelo menos ofícios que a gente solicita para as comunidades. Isso é que eles deviam fazer. Não está perseguindo o vereador ou vereadora, dizer, porque a gente sabe que também tem outras companheiras aqui sendo perseguidas por esse governo. O governo do PSB, que tem o nome, Geraldo Júlio. Né? Por isso que ele está na baixa. Por isso que ele está em baixa com o povo do Recife. Primeiro porque, repetindo, não cumpre o seu papel legítimo de executivo, que é cuidar da cidade, cuidar do povo da cidade. Esse papel ele não faz e procura estar com mesquinhagem, atrás de vereador, querendo... Nós não temos medo de cara feia, Antônio Neto. Vamos continuar aqui, nessa tribuna, denunciando esse governo. Eles querem que a gente se renda, que a gente levante o braço para eles. Nós não vamos nos render. Nós vamos continuar denunciando esse governo, pela inoperância que ele tem com o povo do Recife, pela forma e a promessa que ele fez, da imensa propaganda de ir no cartório, registrar o que ia fazer na cidade do Recife. Eu vejo, além de tudo que eu falei aqui, que a gente não precisa falar de... Quando diz que vai chover no Recife, o Recife, em vez de ter 32 pontos de alagamentos, é um só. Porque o Recife fica todo alagado, os cemitérios cheios d'água, né? Hoje a gente procura uma catatumba, uma cova para enterrar e não tem, vereador. É 2, 3 dias para enterrar um defunto. Uma pessoa querida sua sofrendo, ficando lá no velório durante 2, 3 dias, porque não tem espaço. Ou tem que ter dinheiro para ir para o privado, né? Que eles estão fazendo isso também, essa parceria pública-privada que esse governo faz. Então é preciso que a gente denuncie esse governo, porque o papel do vereador é denunciar, é fiscalizar o poder público. E eu vou continuar fazendo isso aqui, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu sempre fiz aqui durante essa casa. Somos oposição desde 2014 a esse governo e vamos continuar sendo. Alguns trabalham pela aliança desse governo com o PT no futuro. Mas eu quero deixar aqui, minha posição vai ser sempre contra a aliança com esse governo, do PSB. Obrigado, senhor presidente. Presidente, queria que pedir a atenção de Vossa Excelência que a vereadora Aline Mariane, ela atingiu a maioridade, hoje ela completou 18 anos. E... Não é 18? Ah, 21. E a gente gostaria de pedir um aplauso de todos os colegas vereadores aqui para a minha querida.
Não há dúvida que a presidência desta casa e todos os vereadores se sentem profundamente felizes por esse aniversário e deseja muitos anos de vida para a companheira, que é queridíssima demais nesta casa. Michele Colles. Tá bonito? Tá caindo o cabelo. Meteu uma faca bem na frente de uma bigode para fazer o mesmo bigode dele. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores. Quero aproveitar aqui e deixar aqui um versículo da palavra de Deus para a vereadora Aline Mariano, quando a palavra de Deus diz que o seu valor muito excede o de finas rosas, excede o valor de rubis. Você é muito preciosa para Deus, para a cidade do Recife, tudo que você fez por esse povo, ter dado sua vida, toda a sua garra, sua energia e ter deixado a sua marca aí na política de drogas. Eu quero parabenizar você, que Deus te abençoe muito mais, você e sua família. Deus abençoe. Mas eu queria também aqui nessa tarde fazer um levantamento, trazer alguns dados relacionados à situação dos jovens da cidade do Recife. No nosso país também, esse segmento, ele é formado por pessoas de 15 a 29 anos. E no Brasil, segundo o IBGE, eles representam cerca de um quarto da população do país. Em números absolutos, são mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que vivenciam fortemente os desafios do desenvolvimento na nossa sociedade. No Recife, segundo o IBGE, essa proporção é ainda maior em relação à média nacional. E na nossa cidade, a população de jovens representa 30% do total. Nós temos 30% de jovens representando a população total da cidade do Recife. Nós, vereadores, precisamos estar atentos às necessidades básicas dessa parcela da nossa sociedade, garantindo seus direitos essenciais e trabalharmos para o combate da desigualdade. O bom desenvolvimento do jovem também passa pelo acesso à educação e ao ensino público de qualidade, além do lazer e da prática esportiva. Tais medidas servem para evitar a matança desenfreada que ocorre entre os jovens, especialmente na juventude negra e também na juventude pobre. Um relatório apresentado em julho de 2015 pela Comissão de Violência contra Jovens, Negros e Pobres da Câmara Federal aponta que o número de mortes desses jovens fica próximo a 80% do total de homicídios no Brasil, ou seja, 80% dos homicídios no Brasil é de pessoas com 15 a 25 anos que representam os jovens. Contudo, no Recife, houve avanços. Hoje a nossa cidade ocupa a 12ª posição, é um número triste, ocupa a 12ª posição no ranking dos homicídios no país. A nossa cidade, a qual nós somos vereadores. E o que mostra esse levantamento também divulgado no ano passado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Eu gostaria aqui de chamar a atenção dessa casa para a questão dos jovens. Hoje nós tivemos a oportunidade de aprovar um projeto na Comissão de Direitos Humanos. Eu gostaria de chamar a atenção do vereador Wilton Brito, porque hoje nós aprovamos um projeto, vereador, muito bom, de Vossa Excelência, um projeto que coloca para que as escolas municipais possam estar promovendo para os jovens cursos e também estágios para os jovens. Então, esse tipo de projeto que muito nos alegra aqui nessa casa, e eu gostaria de incentivar os vereadores dessa casa a pensarem mais na nossa juventude e fazerem mais projetos voltados para os jovens, principalmente na área de emprego, que a gente sabe a dificuldade que os jovens enfrentam, porque não conseguem emprego porque não tem experiência. E não tem experiência, então não consegue emprego. Então eles ficam nesse ciclo vicioso e terminam muitas vezes correndo para o famigerado mundo das drogas.
Então, eu gostaria de convidar Vossas Excelências, junto com as vossas assessorias, a fazer uma reflexão especial por esses dias, voltado para os jovens, para que nós possamos trazer mais projetos para que a população, que é 30% da população recifense, seja mais beneficiada através dos nossos projetos e leis e proposições aqui nessa casa. Muito obrigada a todos, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Roldão. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde. Vimos nesta tarde compartilhar com Vossas Excelências a respeito da Conferência da Cidade que ocorreu na semana passada, na segunda e terça-feira. Foram 2 dias de trabalhos intensos. O vereador Jurandir Liberal esteve lá, inclusive, na conferência. E assuntos importantes foram discutidos naquele espaço, um espaço democrático, um espaço onde as pessoas, as instituições, os movimentos populares, os movimentos sociais, o poder público participam para discutir as diretrizes dos próximos 3 anos da cidade do Recife. Eu queria aqui ressaltar que, apesar do espaço, vereador Jurandir, Vossa Excelência pôde ver isso também, houve dificuldade, por exemplo, de acessibilidade, o que era muito esquisito, muito delicado, que a gente fosse discutir uma cidade, no caso a nossa cidade, que nós fôssemos discutir diretrizes para a cidade do Recife, mas, por exemplo, os cadeirantes ali presentes não podiam usar o banheiro, porque não tinha banheiro para cadeirante. E é engraçado porque parece que se tornou rotineiro nas conferências que o PSB tem chamado, que toda conferência tem confusão. Eu me lembro na Conferência Municipal de Educação, na Comude, um trabalho longo, exaustivo, mas de grandes contribuições. Acho que no 4º dia chegaram algumas pessoas que não participaram dos primeiros dias, vereador Antônio Luiz, e simplesmente foram para, parece que atrapalhar o andamento das discussões, inclusive agredindo e discutindo de forma extremamente grosseira e desrespeitosa com as professoras na Conferência de Educação. E na Conferência da Cidade, claro, não podia ser diferente. Houve também algumas discussões. E diante do espaço um pouco, eu diria, adequado, ou para não dizer completamente inadequado para as pessoas com deficiência, haja vista que você tinha, por exemplo, os deficientes visuais que não tinham acesso a documentos em braille. Você tinha os cadeirantes que não podiam sequer ir ao banheiro e era uma dificuldade para se ter acesso a banheiro, porque os banheiros não estavam adaptados. Mas tirando esses desconfortos, 2 pontos importantíssimos e vitoriosos da sociedade de Recife foram aprovados. 2 pontos importantes. O primeiro deles, o fim do direito de protocolo, que era uma matéria que estava na pauta das conferências e que nunca se conseguia avançar. O direito de protocolo garantia, por exemplo, que você protocolasse determinado projeto na prefeitura. Aquele protocolo, você poderia passar 5 anos sem construir, mudou a legislação de construção daquela área, mas como você tinha um protocolo anterior, aquele protocolo garantia que a construção fosse feita. E a gente conseguiu, então, derrubar o direito de protocolo na conferência. E também o fim do Conselho de Desenvolvimento Urbano,
que foi outra grande vitória, já visto que todas as conferências estavam na discussão e nunca tinham se conseguido, e o Conselho de Desenvolvimento Urbano, então, foi incorporado pelo Conselho da Cidade, que foi outra grande e significativa vitória que eu queria aqui compartilhar com Vossas Excelências. Mas eu queria aqui, presidente, poder pedir a Vossa Excelência, haja vista que no Conselho da Cidade esta casa tem 2 assentos, eu gostaria aqui de, perante os colegas, vereadoras e vereadores, imprensa e público presente, solicitar a Vossa Excelência que pudesse me nomear para ocupar uma dessas vagas no Conselho da Cidade. Eu já sou delegada nata para a Conferência Estadual, eu participei os 2 dias da Conferência Municipal, e eu queria aqui poder pedir a Vossa Excelência que me nomeasse com assento como representante da Câmara Legislativa, da Câmara Municipal de Recife, que Vossa Excelência me nomeasse para que eu tenha assento no Conselho Municipal da cidade, podendo representar, então, esta casa. E então eu compartilho com Vossas Excelências, a discussão foi válida, a conferência terminou, era quase 10 horas da noite da terça-feira, mas eu diria que nós fomos vitoriosos em grande parte dos temas que ali foram abordados. Era isso, obrigada. Presidente, pela ordem. O horário regimental. O horário regimental de 15h30. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu gostaria de pedir mais uma vez, eu já pedi aqui, acho que já tem mais de uns 2 anos atrás, depois pedi de novo, já pedi várias vezes, e eu queria pedir novamente, aproveitando inclusive o gancho da vereadora Isabela, de estar representando a Câmara de Vereadores do Recife. Eu gostaria muito no Conselho de Drogas da cidade do Recife. Semana passada teve a reunião e está o cargo lá, a vaga da Câmara de Vereadores está em aberto. E eu gostaria muito de me disponibilizar mais uma vez em estar representando a Câmara de Vereadores lá no Conselho Municipal de Política de Drogas. Gostaria de pedir benevolência de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, e dessa casa também, dos vereadores. Obrigada. Vereador André Regis. Encerrado o pequeno expediente, passaremos agora para o prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento número 2599/2016, de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2650/2016, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2655/2016, de autoria da vereadora Vera Lopes. Em discussão, votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2673/2016, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão, votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 2685/2016, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Em discussão, votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, senhor presidente. Chamada regimental. 24. Senhor presidente, 24 vereadores e vereadoras estão presentes. Havendo número regimental
Ordem do dia. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 2546, 2547, 2548, 2549, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2642, /2016, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2584/2016, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2573, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2598, /2016, todos de autoria do vereador Ayrton Luna. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2585, 2586, 2587 e 2640, /2016, todos de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2597 e 2638, /2016, todos de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2600, 2648, 2649 e 2651, /2016, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2620 e 2621, /2016, todos de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2622, /2016, de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2624, 2625, 2626, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2652 e 2653, /2016, todos de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632 e 2633, /2016, todos de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2634, 2635, 2636, 2637, /2016, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão.
Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2639 e 2641/2016. Todos de autoria do vereador Augusto Carreira. Em discussão, votação, o vereador que concorda, permaneça onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2654/2016, de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2463/2016, de autoria do vereador Jaime Asfora. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, novamente esse requerimento vem à pauta e o autor está ausente. Segundo o painel, ele não virá, ausência justificada. E logo em seguida tem um requerimento da autora vereadora Isabela de Roldão, que trata do mesmo assunto. Então eu solicito Vossa Excelência a retirada da pauta desse requerimento do autor Jaime Asfora, que não está presente, e que passemos para o requerimento seguinte, que é da vereadora Isabela de Roldão. Vereador, na realidade, a solicitação de Vossa Excelência é legítima e legal. Apenas eu acho que a gente, legítima e legal, inclusive há um acordo na casa de quando o autor não estiver presente, ele seja afastado. No entanto, qualquer vereador pode pedir que seja colocado em pauta ou retirado de pauta. Na realidade, o vereador Jurandir Liberal havia me falado de colocar um dos dois para ser votado e o outro também ser votado. Na realidade, eu acho que essa decisão deveria ser plenária ou posterior, ou atender o pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. É exatamente esse o motivo, porque estando ausente o autor, nós não podemos discutir, porque são dois requerimentos em dias diferentes, mas com a mesma finalidade. Então, a ausência do autor nos impede de esclarecer, não é, qual dos dois nós iríamos aprovar. Bom, diante dessa sinalização, inclusive do vereador Jurandir Liberal, eu atendo o pedido, a mesa atende o pedido de Vossa Excelência, retirando de pauta o requerimento do vereador Jurandir Liberal, Jaime Asfora, e colocando em votação o requerimento, na hora certa, da vereadora Isabela de Roldão. Discussão única do requerimento 2674/2016, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão. Presidente, eu queria discutir a matéria, mas eu não queria usar os 15 minutos, vou ser rápido aqui. É só para dizer o seguinte, esclarecer. 10 minutos. Certo. Então vou usar. Gostei da correção, vereador. Presidente, senhores vereadores, eu queria pedir a atenção dos novos companheiros. A Lei Maria da Penha, ela foi uma das leis que culminou com um trabalho de luta nesse aspecto da violência contra a mulher. E, nesse sentido, à medida que ela foi aprovada, a vereadora Isabela, nós tivemos a iniciativa aqui, e meu gabinete publicou 20 mil cartilhas com essa lei, que foi distribuída na maioria das associações aqui da cidade do Recife, servindo de referência na luta das mulheres aqui da nossa cidade. Isso foi importante porque várias organizações passaram a tomar conhecimento e ajudar na defesa dessa luta contra a violência das mulheres. Posteriormente, nesse debate, o companheiro Paulo Rufo Santiago também tomou essa iniciativa
e repetiu essa edição de cartilhas e debates. Eu me recordo que a Câmara de Vereadores, inclusive, foi elogiada por essa iniciativa. Posteriormente, o companheiro Henrique Leite tomou a brilhante iniciativa de dar o título cidadã a Maria da Penha. Ela veio essa casa, iniciativa do vereador Henrique Leite, que foi um gesto importantíssimo nesse debate, até porque o vereador Henrique Leite é da área de segurança e também estimulou esse tema. Então, eu queria dizer, vereador Isabela, fico muito feliz que Vossa Excelência está tomando essa iniciativa e principalmente que Vossa Excelência, que é uma defensora aqui da causa das mulheres, e é uma temática que a gente gostaria que essa casa cada vez mais debatesse. Então, a sua iniciativa é importante para que essa casa debata e, portanto, eu concordo em gênero grau com essa sua iniciativa, mas antes de concluir, eu passaria a palavra ao vereador nobre decano Carlos Gueiro. Vereador Jurandir, Vossa Excelência me deu a oportunidade de até esclarecer porquê da minha colocação de usar o recurso regimental para que houvesse a preferência do requerimento da vereadora Isabela de Roldão. Até para que aquele pensamento que tantas vezes ela expôs aí, de uma casa machista, né, seja dissipado isso. E ver que nós, maioria de homens, né, tomamos a iniciativa de que essa representação da casa seja feita por ela e não por um homem, como é o caso do vereador proponente Jaime Asfora, porque eu achei que seria mais legítima essa representação. Então, a ausência nos dá a oportunidade de brindar aqui a nossa companheira e que ela tome este gesto no sentido de mudar o seu pensamento a respeito de nós, principalmente a respeito de mim, viu, vereadora? Eu tenho muito respeito às mulheres, porque continuo dizendo, eu não fui nascido de homem, eu fui nascido de mulher. Muito obrigado. Vereador, Vossa Excelência, com essa sua parte, também me deu a oportunidade, vereador. Eu queria informar a vereadora Isabela, quando aqui era um plenário só de homens, teve um momento desse, não tinha uma mulher, nós tomamos várias iniciativas desse tema, inclusive a comemoração da Dia da Mulher, a questão das companheiras que são trabalhadoras domésticas, a gente fez várias homenagens, inclusive às guardas municipais e outros, a gente fez durante esse período. E eu fico muito feliz de ter brilhantes companheiros aqui no dia a dia, fazendo um trabalho excelente, presente, que o índice de presença das mulheres aqui é um índice alto. Inclusive, eu queria até destacar a companheira, que eu estimo muito, a companheira Priscila Krause, que foi vereadora, uma competente vereadora dessa casa. Então, enfim, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por iniciativa e pedir a aprovação desse requerimento por unanimidade dos colegas. Mas a companheira Michele, não. Então, portanto, eu quero exatamente pedir para os companheiros aprovarem o requerimento. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Senhor presidente, questão de ordem, só como sugestão, se pudéssemos votar em bloco todos os pareceres de redação e depois os que estão em segunda discussão, obviamente que se não houver discordância. Obrigada. Okay. O pedido de Vossa Excelência é acatado e solicito ao primeiro secretário que seja colocado em bloco apenas colocando o primeiro parecer de redação para que os outros possam ser seguidos. Discussão única dos pareceres números 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258/2016, todos da Comissão de Redação, pedindo pela aprovação dos projetos de leis números 403/2013,
93/2014, 214/2014, 189/2015, 192/2015, 250/2015, 49/2016, de autoria, respectivamente, dos vereadores Michele Collins, Wilton Brito, Aline Mariano, Vera Lopes, Davi Muniz, Michele Collins e André Regis. Todos pela aprovação, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu queria indagar porque essa discussão do projeto de lei 13/2016, de autoria da vereadora Isabela de Roldão, não consta aqui o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, né, que nós já aprovamos, oferecemos o parecer de aprovação. A comissão não encaminhou. A segunda é retirar dessa discussão e da pauta o parecer 159 e 155, pelo mesmo motivo, pela ausência do proponente, que está na página 19, o primeiro da página 19. Ainda não chegou lá, vereador. Quando ele chamou. Não, eu li os pareceres de redação. Redação. Da segunda discussão. Não. Não, da primeira. Discussão única. Todos os pareceres de redação em conjunto. Então, perdão, presidente, aqui Vossa Excelência. Eu fui apenas fazer o adendo que ela disse, se não houver contestação, que coloquem todos em bloco. Raramente Vossa Excelência erra. Negativo. Então, quem pede perdão sou eu. Negativo, presidente. Eu não jogo pedra em ninguém exatamente porque eu sou o que mais erro. Mas isso é uma interpretação minha. Vossa Excelência quer mudar? Faço questão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de destacar o projeto que foi aprovado agora, da Comissão de Redação, projeto de minha autoria 403 de 2013. E gostaria de agradecer a todos os meus pares aqui nessa casa, porque esse projeto é uma grande vitória para as mulheres da cidade do Recife. E o projeto ele pede para identificar nos postos de saúde, por meio dos agentes de programa de saúde da família, a violência contra a mulher. Também diz que vai encaminhar as mulheres vítimas de violência para instituições de proteção. E também vai orientar, acolher e fazer encaminhamentos necessários para essas mulheres. Além disso, também promover campanha de divulgação e de incentivo à denúncia voluntária. Então, eu gostaria de agradecer a todos os nossos pares aqui, a toda essa casa, e gostaria de pedir também, desde já, ao prefeito Geraldo Júlio, que o mais rápido possível, o mais breve possível, possa sancionar essa lei que vai de encontro à necessidade real enfrentada pelas mulheres da cidade do Recife. Muito obrigada. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Bom, há uma intenção da mesa de colocar em bloco os de segunda discussão. Como não? Não, senhor retirando presidente. apenas o que está por ausência do autor. Senhor presidente, pela ordem. Tem um projeto da minha autoria que é em segunda discussão. Qual? Eu não entendi. Projeto que é de segunda discussão, que é de minha autoria. Pois não. Esse projeto eu recebi uma solicitação do pessoal que trabalha no supermercado, do FEComércio, e eu vou apresentar uma emenda a esse projeto. Então eu gostaria de pedir que esse projeto fosse retirado de pauta, por favor. O parecer 102 do projeto discutido pela vereadora sairá de pauta. Segunda discussão dos pareceres números 242 da Comissão de Educação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 10/2006, de autoria do vereador Wilton Brito. Segunda discussão do parecer 237/2006 da Comissão de Legislação e pela aprovação do projeto de lei 34/2016, de autoria do então vereador Wanderson Florencio.
Segunda discussão do parecer 754/2016 da Comissão de Educação, Cultura e Turismo, opinando pela aprovação do projeto de lei 13/2016, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Segunda discussão dos pareceres números 13/2014, 921/2013, 987, 2013, 1015, 2013 das Comissões de Turismo e Legislação, Defesa do Consumidor e Consumidor, opinando pela aprovação do projeto de lei 282/2013, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão. Votação. Vereador que concorda, permaneça onde estão. Aprovado. Faremos o seguinte. A partir de agora, colocarei o de primeira discussão. E, posteriormente, segunda discussão. Primeira discussão do projeto de lei número 5/2016. Eu gostaria de destacar o projeto de lei do vereador Jaime Asfora, já que ele não está aqui, porque eu e o vereador Jurandir Liberal, nós tivemos um entendimento com ele a semana passada, a discussão sobre se iríamos apresentar uma emenda ao projeto ou se apresentaríamos um novo projeto, e ele ficou de dar um retorno para a gente. Então ele não deu retorno, não sei se o vereador Jurandir Liberal recebeu algum retorno dele, e entrou na pauta, provavelmente sem o seu conhecimento. Então eu pediria para que fosse retirado de pauta para que a gente pudesse discutir o projeto de lei... Não, na realidade, foi o vereador que solicitou. No entanto, ele não se encontra presente. Retiraremos de pauta. Ok. Não foi nem lido. Primeira discussão dos projetos de lei número 5/2016, de autoria do vereador Almir Fernando, e dos pareceres números 260 e 261/2016 da Comissão de Legislação, Justiça, Educação, Cultura e Turismo, pela aprovação do projeto de lei 77/2016, de autoria do vereador Herto Luna. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Senhor presidente, eu, antes de iniciar a pauta... 3/5, hein? Antes de iniciar a pauta, o restante da pauta, eu requeiro a Vossa Excelência verificação de quórum, para se verificar se há quórum suficiente para a matéria que vem em seguida. Vereador, como afirmei antes, Vossa Excelência, evidentemente, é preciso. Vamos solicitar a presença para poder identificar o quórum. Sim, mas aí a gente pula. Tira da pauta. 3/5 é quanto? 24? Tem não. Vamos fazer a inversão da pauta, porque existe matéria de definição de quórum inferior para continuarmos o trabalho. Tem extra pauta. Existe uma matéria extra pauta do vereador Almir Fernando, no qual o quórum atende o requerimento do vereador. Leitura. Requerimento número 2696/2016, de autoria
do vereador Almir Fernando. Requeiro a mesa diretora, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feita indicação a Vossa Excelência, o vereador Vicente André Gomes, presidente desta Casa, no sentido de reservar o plenário da Câmara Municipal do Recife, no dia 27 de junho de 2016, após a sessão plenária, para a realização da sessão solene em homenagem ao Dia do Quadrilheiro Junino. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Passaremos agora para o grande expediente. Vereador André Regis, primeiro orador inscrito. Não, eu vou ligar para ele. Vamos chamar ele, vamos ligar. Vou ligar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em primeiro lugar eu gostaria de trazer aqui uma demanda da Faculdade de Direito do Recife, que fica aqui ao lado, senhor presidente. O prédio histórico, um prédio que foi inaugurado em 1911. Na verdade, a Faculdade de Direito do Recife, foi criada em 27 de agosto de 1827. No entanto, ela veio para cá, para o 13 de maio, aliás, no dia 11 de agosto de 1827, dia dos cursos jurídicos, dia do estudante. Foi criada juntamente com a Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, duas instituições irmãs, a da Faculdade de Direito no Largo de São Francisco, no Mosteiro. Hoje encontra-se ao lado o Largo de São Francisco, o prédio da atual Faculdade de Direito da USP. E aqui em Pernambuco nós tivemos a Faculdade de Direito, que inicialmente se localizava em Olinda, no Mosteiro de São Bento. Depois se mudou para o Palácio aqui da Soledade, no Recife. Teve uma sede provisória na Rua do Hospício e com um prédio ainda, um projeto ainda do século XIX, cuja pedra fundamental foi lançada em 1890, à época, portanto, se eu não me engano, 1890 não foi. Bem, enfim, a pedra fundamental foi lançada ainda no século XIX e o prédio ficou pronto em 1911, vereador Eurico Freire. Esse prédio que fica aqui ao lado, frente a frente com o nosso. O fato é que o prédio histórico está num processo muito grande de deterioração, por falta da devida conservação ao longo do tempo. Nós temos, portanto, um prédio que tem 105 anos, 106 anos, que é um patrimônio histórico da nossa cidade. Um prédio que foi restaurado algumas vezes, na década de 80, pelo então diretor Silvio Loreto. Depois houve uma pequena reforma na época do professor Romualdo Marques. E mais recentemente houve uma reforma na gestão da diretora Luciana Grassando. Mas o que eu trago aqui é um pedido do nosso diretor, o professor Francisco Queiroz Cavalcante, que muito preocupado com a Faculdade de Direito em decorrência do fato de que a sua estrutura ser de ferro, ela está comprometida em vários locais, a escadaria está na iminência, inclusive, de cair, levando em consideração, inclusive, o seu patrimônio da própria escadaria, de pedra de mármore Carrara, enfim, há o risco também de desabamento de partes do prédio, de concreto ou de ferro. Então eu venho trazer aqui um alerta para, apesar de ser um prédio federal, um prédio do governo federal, portanto, mas é importante que haja uma pressão de toda a sociedade. Afinal de contas, esse patrimônio não é do governo federal, não é do governo estadual, não é do governo municipal, é um patrimônio de toda a cidade.
é um patrimônio de Pernambuco e, na verdade, é um patrimônio do Brasil, na medida em que esta casa que nós estamos diante dela é o berço do ensino jurídico no Brasil. Vários juristas, entre eles os maiores Pontes de Miranda, o Clóvis Bevilacqua, o Tobias Barreto, o Silvio Romero, todos passaram por esta casa, e também grandes nomes da literatura brasileira, como José Lins do Rego, como Graça Aranha, como Augusto dos Anjos e tantos outros que deram a sua contribuição à história do Brasil. Portanto, há um valor que é imaterial para o povo brasileiro, que é a história da Faculdade de Direito do Recife, onde também estudaram Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Castro Alves e tantas grandes figuras que fazem parte, portanto, da nossa história. Entre eles também eu iria destacar aqui o Barão do Rio Branco, que é o nosso grande nome na diplomacia. Então, na diplomacia, na política, inclusive os presidentes que lá estudaram, como Nilo Peçanha ou Epitácio Pessoa, ou grandes jornalistas como o jornalista Assis Chateaubriand, que também foi professor concursado da Faculdade de Direito do Recife. Então, na verdade, é um patrimônio nacional. E nós não podemos ficar à margem desse processo de apoio a esta instituição, que é a nossa primeira faculdade de Direito do Brasil, que deu, portanto, toda essa contribuição, não apenas ao direito, mas também às artes e à política no nosso país. O pensamento gestado na Faculdade de Direito ganhou, inclusive, asas e foi levado, portanto, a outros cantos pelo mundo, inclusive com os grandes juristas, inclusive da atualidade, como, por exemplo, o nosso professor Ivo Dantas, o próprio professor Francisco Queiroz, professor Marcos Nóbrega, uma geração, portanto, mais antiga, outra mais nova, mas toda igualmente talentosa e que merece, portanto, os aplausos da comunidade recifense e nacional do ponto de vista do que lá é produzido. Mas o assunto aqui é um assunto pragmático. Como é que nós podemos contribuir para que este prédio ele não venha a ser interditado? Porque se ele vier a ser interditado, vereador Henrique Leite, vai ficar muito mais difícil a sua recuperação. Uma vez que o prédio ele é fechado, ele é lacrado, aí é que a falta de conservação vai fazer com que tudo que está lá em termos de patrimônio possa vir de fato a ser perdido e vai ficar muito mais caro. Aliás, vai uma crítica severa a essa prática nacional ou a falta dela. Nós não temos no Brasil a cultura da conservação. Não há a cultura da conservação de norte a sul, de leste a oeste. Não há no Brasil esse cuidado com o conservar. Geralmente os prédios são feitos e os prédios são usados até o limite. E aí quando há um risco, o prédio é restaurado. Então o que há no Brasil é a lógica da restauração e não da conservação. Conservar é muito mais barato do que restaurar. Conservar permite, inclusive, que no dia a dia, no cotidiano, a gente possa fiscalizar, indicando quais são as melhores práticas que podem fazer com que o nosso patrimônio tenha vida longa. Quantos prédios no Recife já desapareceram por falta da devida conservação? E por falar nisso, inclusive, nós precisamos, inclusive, acredito que até numa próxima legislatura, rever o papel desta casa, deste local de funcionamento desta casa legislativa, porque é inconcebível que os vereadores não tenham a devida estrutura para o funcionamento do seu gabinete. Acredito que aí vai também uma crítica aqui a todos, porque eu posso, inclusive, abrir meu gabinete para quem quiser circular e verificar que não há condição nenhuma
para que a minha assessoria possa trabalhar de forma adequada, de forma correta. É preciso que a gente reveja isso urgentemente, pois condições de trabalho são necessárias. Mas volto ao tema principal, que é a necessidade de nós darmos a contribuição deste poder legislativo para que haja uma ajuda ao pleito vindo da Faculdade de Direito do Recife, de onde eu tenho a honra de não apenas ter sido egresso enquanto aluno, enquanto doutorando, mas também enquanto professor. O fato é que nós temos aqui, fazer aqui o alerta, vou apresentar um requerimento, espero que a Casa aprove, pedindo para que haja sensibilidade do atual ministro da Educação, o ministro Mendonça Filho, que também é pernambucano, como nós somos, e que certamente conhece toda a história e toda a importância desta relevante casa da educação, da formação jurídica no Brasil, e vamos pedir para que haja uma atenção especial à recuperação da Faculdade de Direito do Recife. A situação é muito grave, os alunos e professores correm risco de sofrerem algum tipo de acidente em decorrência da possibilidade de alguma coisa desmoronar. O risco de nós termos um prejuízo muito grande, ele é real. O piso e também o próprio telhado estão em situação onde há necessidade urgente de intervenção. E então eu venho pedir o apoio de todos os representantes do Legislativo desta Casa para que a gente possa dar a nossa devida contribuição à recuperação desse patrimônio, não apenas de Pernambuco, mas também do Brasil, que é a nossa tradicional Faculdade de Direito do Recife, a Casa de Tobias Barreto. Mas eu escuto com atenção o vereador Eurico Freire para o aparte. Vereador André Regis, permita parabenizar Vossa Excelência por trazer, como é de comum, um assunto tão relevante. Relevante para a nossa cidade, como Vossa Excelência fez referências, turistas, de ex-alunos da casa, que são referências para o nosso país também. Então, eu aproveito para colocar o nosso mandato à disposição naquilo que possa ajudar e parabenizar Vossa Excelência mais uma vez pelo pronunciamento. Muito obrigado, vereador Eurico Freire. O vosso apoio é muito importante. De fato, por tudo que Vossa Excelência representa nesta casa como uma voz sempre presente nas grandes causas e nas causas que dizem respeito também não apenas ao meio ambiente, mas à preservação do nosso patrimônio histórico-cultural. Então, obrigado pelo apoio e esperamos assim nós tenhamos mais forças para a sensibilização do Ministério da Educação para que haja a devida recuperação do nosso prédio da Faculdade de Direito do Recife. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, o vereador Henrique Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu uso a tribuna dessa casa para prestar conta de uma viagem que fiz a semana retrasada para São Paulo, passei 2 dias lá. O assunto que fui discutir lá foi a questão da polêmica do Uber com os taxistas. Fui me aprofundar para poder fundamentar minha defesa no que eu acredito que é a questão da abertura e a defesa do consumidor. Mas o segundo assunto, que é o que eu venho trazer na pauta de hoje, é a questão do armamento da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, eu também fui lá buscar conhecimento, porque a Guarda Municipal de São Paulo, ela já é armada há mais de 15 anos. Ela já faz
auxilia a segurança pública há mais de 20 anos. E nós, aqui em Recife, estamos engateando. A Guarda Municipal, ela não pode ficar apenas na questão de tomar conta de prédio. E mesmo para tomar conta de prédio, é preciso que o cidadão guarda municipal, ele tenha o mínimo de garantia de segurança. Colete à prova de bala, arma que é de direito usar, não para usá-la, mas sim para ter no momento se precisar. E aí, em São Paulo, e lá visitei os guardas, e a associação também tive uma conversa, e a guarda já vem avançando nesse processo. Inclusive, eu venho defendendo há muitos anos a municipalização da segurança pública para municípios maiores, porque é impossível, com o efetivo da Polícia Militar, que não amplia dentro da regularidade, Polícia Civil, que não amplia dentro da regularidade, você tentar garantir segurança pública para todas as cidades, termina acontecendo o que acontece hoje. É uma viatura só numa comunidade, para tomar conta de 3 ou 4 comunidades, fica feito barata tonta. Roda, e o povo sendo assaltado. E a Guarda Municipal, ela facilitaria muito na questão das campanhas educativas de segurança pública, de combate à droga, na campanha nas escolas, que inclusive já tivemos a Guarda Municipal trabalhando em patrulha escolar. Mas o fundamental disso tudo é que ela, desarmada, ela pode ser vítima. Em todo canto. No trânsito, como é que se faz? Uma guarda municipal vai fazer uma blitz no trânsito desarmada e sem nem a proteção da polícia. Simplesmente parou o criminoso, ele não vai pensar 2 vezes. Ele vai agir contra a guarda. E é preciso que essa guarda esteja capacitada. Não adianta armar sem capacitar. Não adianta, por isso que tem, inclusive foi uma lei minha, a criação da academia municipal para guarda municipal, uma academia de guarda municipal para dar capacitação aos guardas municipais na questão de segurança pública. E podemos avançar muito, mas é preciso vontade política e, logicamente, entendimento que a Guarda Municipal, do jeito que está, ela apenas cumpre papel de tomar conta de poste, de árvore, de banco de praça, que não vai resolver nada. O povo está querendo segurança para eles e não para patrimônio público. Aconteceu daqui a pouco eu dou a parte, aconteceu um fato interessante em Camaragibe, que o guarda municipal estava dentro de um prédio público, esse prédio público tinha um caixa eletrônico, e os criminosos entraram para assaltar o caixa eletrônico. Renderam o guarda municipal, que não podia estar armado, e a probabilidade era de matar o guarda municipal. E o guarda municipal sentiu isso, só que o guarda municipal estava com a arma escondida. Foi quando o guarda municipal reagiu e conseguiu atingir os criminosos e salvar a vida deles. Mas isso aconteceu em Camaragibe, pode acontecer em qualquer patrimônio público municipal, porque a prefeitura tem bancos 24 horas, tem caixa eletrônico, aqui tem caixa eletrônico, e vários outros patrimônios públicos municipais têm caixa eletrônico, e quem toma conta? A Guarda Municipal, com nada na mão, apenas com o fardamento da Guarda Municipal, que eu acho que não protege muito não. Então essa é a questão que
eu fui discutir lá em São Paulo, fui me aprofundar tanto na questão mas principalmente nesse momento eu estou trazendo aqui a questão da Guarda Municipal, mas eu escuto o vereador Osmar Ricardo. Vereador Henrique Leite, eu faço a parte para contribuir com a sua fala na questão da segurança municipal. A gente fez uma audiência pública 2 meses atrás aqui, trouxemos o comandante da Guarda, Murilo Cavalcante, e várias associações de guarda aqui do estado de Pernambuco, veio gente de Caruaru, gente de Petrolina, veio o pessoal de Juti, em São Paulo, que é uma guarda armada lá, que fez declarações importantes na segurança pública municipal lá. Falta, Henrique, eu vou frisar, porque às vezes as pessoas... Osmar fica botando o dedo toda hora na cara de Geraldo Júlio, do prefeito Geraldo Júlio. É porque o prefeito não tem coragem de assumir o seu papel de executivo. Vossa Excelência foi correto. Precisa mudar a lei orgânica para que a guarda deixe de ser patrimonial e seja uma guarda municipal. De segurança. Precisamos armar ela, porque ela já é regulamentada no trânsito municipal. Ela já é do meio ambiente. O comandante da guarda faz um grande esforço quando cria o GTO da guarda, uma guarda especial como tem na Polícia Militar. Mas o vereador Henrique Leite, o ex-prefeito João da Costa assinou um convênio com a Polícia Federal. Estava lá presente o vereador Almir, o vereador Maré Malta, Vossa Excelência na época era secretário de governo do prefeito João da Costa. Assinamos lá para armar a Guarda Municipal. Inclusive, adquiriu armas que está lá na Guarda Municipal de forma errada. De forma errada, porque não é usada, não tem uma fiscalização, não tem uma segurança. Munições, armas, que precisam estar, de fato, na mão de quem usa. Porque o comandante da Guarda diz que eu fico preocupado em ter um guarda municipal usando uma arma. Quantos guardas municipais fizeram concurso para a Polícia Militar, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Civil do Estado, e que hoje estão portando ponto 40? Vossa Excelência sabe disso. Muito mais de 150 guardas passaram, 200 guardas passaram em concurso da Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar, e que estão lá utilizando. Precisa dar um curso, precisa ter uma discussão com a guarda, mostrar para que serve a arma. A arma não é para quem está atirando, é para a proteção, né, do patrimônio das pessoas. Então eu preciso que esse governo, o governo do Geraldo Júlio, está no final, só tem mais 6 meses de governo, que o povo já reprova o seu governo por não ter coragem. Não tem coragem na questão dos táxis que fala do Uber, né, que Vossa Excelência defende, que eu defendo. Porque tem que ter lado, tem que ter explicação. E esse governo municipal não tem coragem de dizer o que quer, do que acha, porque tem medo de botar a cara a tapa. Vereador Henrique Leite, Vossa Excelência conhece de segurança pública. Vossa Excelência foi presidente do sindicato, comissário de polícia. Você começou com a gente. Sabe como tratar isso. As pessoas que estão lá, talvez não saibam cuidar. Inclusive, Vossa Excelência sabe, na DL1, na Avenida Recife, que é o Departamento de Iluminação Pública, os bandidos invadiram lá. Levaram 3 caixas eletrônicas, levaram viatura, deixaram os caras amarrados por mais de 4 horas lá. Por quê? Porque os vigilantes lá não têm uma chave de fenda para se defender. Tudo aberto. O muro tem 1,5 metro de altura. Como é que vai tomar conta do patrimônio da cidade? É preciso coragem, é preciso determinação. O que eu noto é que essa prefeitura não tem determinação nem coragem para cuidar do povo do Recife, senhor vereador. Obrigado. Vereador Osmar Ricardo, eu acho que trata-se de escolhas. Escolha de quem vai secretariar e quem vai cuidar da pasta. A escolha foi feita de um secretário que aponta pelo desarmamento, até se possível, da polícia. E aí fica difícil um secretário que pensa desse jeito avançar. E
logicamente, que é um assunto polêmico, armar a guarda é um assunto polêmico, mas é um assunto necessário, porque você não só tem que armar, você tem que capacitá-la para auxiliar na segurança pública. Esse é o ponto principal, né? O armamento é apenas secundário. O armamento é secundário. Ninguém vai sair aqui usando a arma. A arma é para proteção e não para ação principal. Mas eu escuto a vereadora Isabela de Rodão. Vereador Henrique, eu parabenizo Vossa Excelência pela discussão e também quero aqui dizer do esforço do vereador Osmar de estar trazendo também, junto com Vossa Excelência, com o vereador Almir Fernando, essa discussão do armamento da guarda. E eu digo que é de fato uma discussão polêmica, mas que precisa que essa discussão avance. Afinal de contas, Vossa Excelência trouxe aqui uma questão, o próprio vereador Osmar trouxe também questões onde os guardas estão à frente, estão na ponta, estão no risco e sem proteção e sem respaldo, têm que responder muitas vezes trancafiados, amedrontados e ameaçados, porque não tem como se defender diante de determinadas situações. Então, eu digo que a questão do armamento da guarda é uma questão que se faz necessária, porque se a gente entender de que a gente, quando vê o guarda municipal na rua, a gente tem expectativa de que ele está fazendo ali também a nossa segurança, é o que Vossa Excelência diz. É a discussão da guarda, não só do patrimônio, mas todos nós e todas nós, quando estamos numa praça, em determinados horários, e que a gente se vê à frente de determinado risco, a gente se sente seguro por saber que ali tem um guarda municipal. Mas dá medo, amedronta de saber que aquele guarda está tão desarmado quanto a gente. Então é uma questão muito séria. E ele está ali, será ele, com certeza, a primeira vítima diante de qualquer ato de violência. E isso é uma postura que a gente precisa que a gestão assuma, juntamente com a secretaria, com a Casa Legislativa, e de que a gente amplie, vereador Osmar tem feito esse debate, vereador Almir, Vossa Excelência também, mas que a gente amplie esse debate para, por exemplo, pegar num momento aqui, no momento do grande expediente, fazer uma sessão especial e a gente trazer essa polêmica para casa. Ouvir a população, o que é que as pessoas da cidade pensam a respeito? O que é que a própria guarda pensa a respeito? Porque eles são, sim, a primeira vítima diante de qualquer ato de violência. Então não é justo que a gente exija determinada postura de uma guarda e não dê respaldo para que ele haja conforme a responsabilidade que lhe é imputada. Então eu parabenizo Vossa Excelência pelo assunto e peço, inclusive, aos 3 vereadores que eu já citei aqui, que essa discussão seja mais ampliada, para que a gente possa, sim, formar um juízo de valor, ouvir a comunidade, ouvir a sociedade, ouvir a guarda de uma forma mais ampla e possa, sim, tomar consciência e apresentar esse projeto e apresentar essa discussão. E o prefeito precisa se posicionar, não é? Porque a gente sabe que, por mais que tenha um secretário que pensa não de acordo com o prefeito, mas ele leva em consideração também o ponto de vista do prefeito, que nunca foi, inclusive, deixado claro a respeito. Obrigada. Obrigado, vereadora. Eu acho que o assunto realmente é polêmico. Não é de agora que se debate sobre a questão do armamento da Guarda Municipal, sobre a questão da Guarda Municipal como auxiliar de segurança pública. Nós já debatemos há muito tempo. O vereador Almir Fernandes também, como policial, vem trazendo esse tema para aqui para casa. O Osmar Ricardo, como servidor público, traz esse tema. Mas o tema é muito mais do que partidário. O tema é realmente de preocupação da população. O que é que hoje a população pede? A população pede segurança. E se nós queremos dar segurança, não adianta a gente estar criando fantasia. Quem é que a gente tem irmãos que já demonstrou que tem capacidade de defender o cidadão?
de trabalhar com afinco? A Guarda Municipal. Porque quando botaram na Guarda Ambiental, a Guarda Municipal fez o papelzinho direitinho. Quando disseram, agora vai para o trânsito, aí disseram, não vai dar certo, vai começando. Aí a Guarda Municipal começou a trabalhar e fazer a Guarda de Trânsito direito, e está aí dando show. Porque é que, trabalhando com a Guarda Municipal no auxílio à segurança pública, não se pode dar resultado positivo. Com certeza vai dar. Tenho certeza absoluta que melhor do que está, vai ficar. Porque vai tirar alguns policiais de umas atividades que são deficientes, colocar para a rua e colocar a Guarda Municipal para auxiliar em determinados setores, que é importante também para reduzir a violência. Mas eu escuto o vereador Almir Fernando. Aproveitar que a vereadora que está presidindo esse ato está de aniversário hoje, então está muito benevolente, né? Vou lhe dar 5 minutos, vereador. Vereador Agradeço. Henrique Leite, 5 minutos para o vereador Almir concluir a fala dele. Eu agradeço a vereadora, parabenizo o vereador Henrique Leite, até por ter ido a São Paulo e pesquisado e visto de perto o trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal de São Paulo, através de armamento. A gente até ficou aqui, vereador, de fazer uma visita junto com o próprio secretário ao Rio de Janeiro, que é uma Guarda Municipal Desarmada, e a Guarda de São Paulo, que é a Guarda Armada. Vereador, eu falou muitas vezes que é um tema polêmico, eu não sei por que eu defendo, eu não acho esse tema polêmico. Eu não consigo enxergar quem faz o trabalho de segurança de uma cidade e está desarmado. Infelizmente, a gente não vive numa cidade, ou num estado, ou num país onde a gente não tem violência. Infelizmente, a gente tem que se defender. E eu defendo o armamento não para o cidadão, defendo para o sistema de segurança que a Guarda Municipal faz parte. Então, eu acredito e acho que a Guarda Municipal tem que estar armada. Como é que se toma conta de um patrimônio sem ter nenhum tipo de armamento? O senhor citou um exemplo aí, e tem outros exemplos da própria Camaragibe, onde o guarda só estava armado porque ele tinha uma arma própria, quando na realidade ele deveria estar armado, e eu tenho certeza de que os marginais não iriam nem ali. Se soubesse que ele estava armado, não iria entrar e nem iria arrombar o local, porque acreditava que ele estava desarmado. Então entrou para poder saquear, arrombar o caixa eletrônico que estava naquele local. Então, eu defendo que a Guarda Municipal seja armada, porque eu não acredito que a Guarda Municipal, tomando conta das praças, dos parques, não tenha como defender o cidadão estando desarmado. Então, eu defendo, independente de posição política, de partido, defendo porque esse é o pensamento que eu tenho, porque é uma segurança para o próprio trabalhador que está ali, é uma segurança, é uma força a mais para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Eu, quando participei da Academia da Polícia Civil, o senhor era presidente do sindicato no tempo, inclusive esteve lá até para me associar ao sindicato, fazendo a campanha. E a gente, desde aquele tempo, como outros tempos, sempre aprendemos que segurança é número. Então, quanto mais pessoas que possam defender com a Guarda Municipal, melhor ainda. E eu não vejo nenhuma dificuldade para que se possa fazer isso. Já existe até um convênio com a Polícia Federal, já foi feito no governo passado, já foi comprado armamento, temos colete, temos uma corregedoria para poder corrigir os erros que tiver. O senhor já fez um projeto de lei, um projeto de lei que já se transformou em lei para criar a Academia da Guarda Municipal. Então temos tudo para que se criar. Temos uma lei federal, a 13.022, que também a própria presidenta Dilma no tempo já sancionou para que desse o direito e o poder aos prefeitos para que pudessem armar as guardas. Então, eu acho que a gente pode armar a Guarda Municipal, ela vai ser muito importante. E como já foi importante tudo essas questões que você já relacionou aí e mencionou aqui através do seu pronunciamento. Então, parabenizo pelo pronunciamento, parabenizo por ter visitado a Guarda Municipal de São Paulo, que tem feito um belíssimo trabalho. E a Guarda Municipal daqui de Recife, mesmo sem estar armada, ela também tem feito um grande trabalho. E eu acredito, com o armamento, ela vai poder dar uma segurança maior ao cidadão recifense. E aí, eu também defendo a municipalização da segurança. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Incorporo sua parte. Eu quero só dizer que a polêmica, ela está em os governos municipais não quererem trazer para si o ônus de ter que gastar
com segurança pública. Não, porque quando você traz para si a segurança pública, logicamente que eles acham que isso é gasto. E, na verdade, segurança pública é investimento. Porque você investe para que o cidadão fique mais tranquilo. Não só o investimento em combate direto à violência, mas a parte educacional, a parte preventiva. Porque não adianta você só combater o crime, você também tem que fazer a prevenção, educando as crianças, mobilizando as escolas, ensinando como se proteger, né? E é isso que cria a polêmica. A outra polêmica é que quando um servidor não usa arma, ele passa a usar arma, eles acreditam que o servidor vai errar mais porque vai estar usando a arma. Só que ele vai estar usando a arma, mas tem uma corregedoria que impede que ele faça qualquer besteira fora do seu serviço. E nós temos essa polêmica justamente porque ninguém quer gastar com segurança pública. Mas eu acredito que o caminho será esse. Porque nós tínhamos uma guarda militarizada, nós conseguimos desmilitarizar a Guarda Municipal. Quando entrou Manuel Caetano aqui da Polícia Federal e começou a organizar a Guarda, depois a Guarda passou a ter o comando do próprio Guarda Municipal, e tudo isso é avanço. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos chegar a esse objetivo que nós queremos. E eu acho que a Guarda tem o papel dela agora de pedir compromisso, só concluindo, pedir compromisso do prefeito e dos candidatos sobre essa questão do armamento. Isso sem partidarizar, isso compromisso, porque é importante que assine um compromisso, porque muitas vezes nas eleições se coloca uma coisa e depois não se cumpre. Então é importante que a Guarda Municipal, que aí não sou eu, é a Associação, o Sindicato da Guarda, que tem que fazer isso. Obrigado, boa tarde. Não havendo mais vereadores inscritos, convoco a próxima reunião plenária para segunda-feira e amanhã, sessão solene, às 10 horas da manhã, no horário regimental.